Olá, bom dia. Meu nome é Marcela. Eu estou fazendo com vocês a leitura da Bíblia e eu vou falar um pouquinho sobre o novo livro que nós começamos a ler, o livro de Êxodo. E eu escolhi alguns pontos para a gente aprofundar e refletir um pouco mais dos capítulos de 1 a 13. E o livro de Êxodo, a gente não está apenas diante de uma narrativa sobre a libertação de Israel do Egito. O livro ele traz uma antecipação, um modelo muito claro da salvação, um retrato do agir de Deus que aponta para a redenção, para a aliança, para a libertação e salvação. Bom, no primeiro capítulo a gente vê Israel crescendo em número e força. Lá no versículo 12 fala que quanto mais o povo era oprimido, mais numerosos eles se tornavam. Então aqui a gente já vê que uma opressão ela não limita o agir de Deus, né? Nos capítulos seguintes, Deus levanta Moisés. E nesse processo, alguns pontos eu quero colocar aqui para vocês. Antes de tudo, a Bíblia nos fala que Moisés ele tem a oportunidade de ver o sofrimento dos hebreus numa posição diferente. A Bíblia fala que ele descobre como era pesado o trabalho realizado pelos seus irmãos. Ele não está numa posição de escravo, mas nessa posição que ele está diferente, ele consegue ver o sofrimento dos seus irmãos, com uma empatia de irmão. Antes de ser chamado por Deus também, Moisés se casa e Deus levanta Zípora na vida dele. Então a gente vê que um preparo no coração, na vida de Moisés, para o chamado que Deus teria. E no capítulo 3, Deus se revela a Moisés. Ele o chama para libertar o povo de Israel do Egito. E ele tem um encontro com a sarça ardente. E a sarça é um arbusto espinhoso que é comum daquela região. É uma árvore espinhosa, é uma árvore simples, pequena, seca, que não tem nenhum valor aparente, não é uma árvore frutífera, não é uma árvore nobre. E a escolha da sarça para esse momento diz muito, né? Deus se revela no simples, no comum e até mesmo no desprezado. Deus ele não depende da grandeza humana para manifestar a sua glória. E a gente pode associar a sarça com Israel no Egito, frágil, no deserto, estava em volta do fogo de uma opressão, mas não era consumida. E a gente também pode associar o próprio Moisés, um homem comum, um pastor de ovelhas vivendo no deserto, e o fogo revela a presença de Deus. A pureza, a santidade, aonde o Senhor pede que Moisés retire as sandálias para estar ali naquele lugar. E o fato da sarça não ser consumida mostra que Deus é um fogo consumidor, mas que a presença dele não destrói aquilo que ele escolhe habitar. Deus se manifesta no ordinário, habita no simples e sustenta o frágil. Deus revela a Moisés como um Deus de aliança. Ele começa falando ali para Moisés que eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus começa ali se revelando em aliança, mostrando a fidelidade, a aliança de Deus. No versículo 7 tem uma sequência também que me chamou muita atenção, que é quando Deus fala que ele viu o sofrimento daquele povo, ele ouviu o clamor e ele desce para livrar aquele povo. E depois ele chama Moisés a agir, Em seguida, Moisés reage a esse chamado com insegurança. Ele tenta fugir daquilo, Ele mostra um medo, ele questiona a capacidade dele. E a gente vê nesse questionamento, em tudo, a gente vê que o foco não está numa habilidade de Moisés. O foco não está em um dom, em algo que Moisés fosse habilidoso para fazer, para cumprir aquele chamado, mas o foco está na presença de Deus com ele. O Senhor fala, eu estarei com você. E o Senhor vai revelando a Moisés tudo aquilo que ele vai fazer e que ele vai permitir. E ainda assim encontra resistência em Moisés. E é aí que Deus levanta uma estratégia, que é Arão.
E eu vejo Arão, que era irmão de Moisés, muito mais do que um porta-voz ali diante do faraó, muito mais do que uma solução para um problema, né, ali de Moisés. Eu vejo Arão como um parceiro nessa jornada, como um ombro amigo, como um apoio espiritual, como um apoio emocional para Moisés diante de tudo aquilo que iria acontecer, né? Deus poderia muito bem ter curado a fala de Moisés, ter falado: Moisés, fique tranquilo, não se preocupe com isso, você está curado. Mas Deus não, ele escolhe levantar Arão para caminhar com Moisés naquele período, né? Deus, ele não chama ninguém para caminhar sozinho. O Senhor, ele trabalha na comunhão. Muitas vezes a provisão para alguma situação nas nossas vidas vem em forma de pessoas, de pessoas para estarem ao nosso lado, para caminhar junto, um complemento um do outro. E lendo esses versículos eu lembrei de Eclesiastes 4, 9, 12, que fala que é melhor ser dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, né? Quem que é hoje um Arão na sua vida? E nesse capítulo a gente vê que Deus chama pessoas imperfeitas, pessoas improváveis, né? E seguindo aí lá no capítulo 4, eu quero aprofundar com vocês um pouco no versículo de 24 a 26, que foi algo que me chamou muito a atenção, né? Logo depois ali do relato da sarça ardente, do chamado de Moisés, no capítulo 4, no versículo 24 a 26, fala que Deus vai de encontro a Moisés para matá-lo. E nesse primeiro momento dá um estranhamento, como assim? Depois de todo o chamado, Deus procura Moisés para matá-lo, por quê? E aí foi onde eu busquei, né, a Bíblia de estudo, aprofundei um pouco mais e eu quero dividir isso aqui com vocês. Bom, Moisés, ele estava desalinhado com o Senhor, ele estava em desobediência à aliança com Deus, porque o seu filho Gerson, filho dele com Zípora, não tinha sido circuncidado. E esse era um sinal estabelecido por Deus desde Abraão, né? Moisés, ele estava negligenciando aquilo que simbolizava a obediência e a aliança, né? Deus começa a se revelar para Moisés ali na sarça, falando sobre aliança, e tinha um desalinhamento disso com Moisés. Moisés tinha sido negligente nesse ponto com o Senhor. E aí, é nesse momento que Zípora, esposa de Moisés, age de forma decisiva. Com rapidez e discernimento, ela circuncida o filho. E ela salva a vida de Moisés, né? Zípora se revela nessa situação como uma mulher sábia, como uma esposa sábia, sensível, atenta ao espiritual e pronta para agir. Ela enxergou aquilo que o marido dela não viu. Isso mostra um alinhamento dela como esposa num propósito do marido. Se Zípora não age, Moisés morre. Então Zípora, ela é uma mulher espiritualmente atenta. Ela percebe um desalinhamento espiritual dentro da casa dela, dentro do lar dela. E ela age de forma prática, rápida, sem delongas. Ela poderia muito bem confrontar ali Moisés, começar uma discussão, mas ela resolve o problema que ela percebeu. Ela foi um instrumento de Deus na vida de Moisés, né? Então aqui eu vejo um alinhamento espiritual entre o casal e uma parceria no propósito, uma esposa comprometida com o chamado do marido. Bom, avançando, começa a falar sobre as pragas, e lá em Êxodo 9:16, Deus deixa muito claro o propósito dessas pragas, né? O Senhor fala que aquilo estava acontecendo para mostrar o seu poder e fazer com que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. E aí a gente tem, na última praga, né, depois a primeira Páscoa, que o sangue do Cordeiro puro livra o povo da morte, né? Isso aponta diretamente para Jesus. Então, assim, Êxodo, ele é um anúncio antecipado do Evangelho. É a libertação através do sangue. Em Êxodo 13:9, Deus diz a seu povo que esses feitos deveriam ser como um sinal nas mãos e na testa, entre os olhos,
né? E eu penso que quando o Senhor fala sobre esse sinal nas mãos, eu entendo que seja algo fácil de nós mesmos vermos, para que a gente lembre o tempo todo, né? Que a gente mesmo possa estar vendo o tempo todo aquilo que foi feito. E o sinal entre os olhos na testa é algo para que seja fácil que os outros percebam em nós. E o que é isso? Isso é testemunho, né? O que Deus faz em nós e por nós precisa ser visto e contado. Então, assim como o sangue do Cordeiro marcou as portas, hoje o que Deus faz na nossa vida precisa ser visível na nossa forma de viver, de falar e de decidir. E o mesmo Deus que libertou Israel continua libertando hoje. Bom, esses foram os pontos que eu escolhi para refletir aqui com vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa dar discernimento a cada um na leitura da Bíblia e revelar ao nosso coração o Deus que nós servimos. É isso. Um ótimo dia a todos.